Você já se sentiu enganado ou que algo crucial está sendo escondido de você? E se eu dissesse que uma descoberta assustadora em Jerusalém, capaz de abalar tudo o que você conhece sobre fé e história, está sendo deliberadamente abafada pela mídia? Este vídeo não é sobre teorias da conspiração vazias. É sobre evidências. Prepare-se para desvendar o que realmente aconteceu na Terra Santa. E como isso pode mudar sua perspectiva sobre os desafios que você enfrenta hoje, revelando a verdade que você precisa saber para se fortalecer. Você está vivendo dias de incerteza? Sente que as respostas para suas maiores dúvidas estão por trás de uma cortina? Nos próximos minutos, vamos expor os fatos e as profecias que a mídia ignora, conectando essa revelação diretamente à sua vida e ao seu futuro. Fique conosco para descobrir o que a elite não quer que você saiba e como essa verdade te prepara para o que está por vir. Se essa busca por clareza e poder te move, inscreva-se no canal para não perder nenhuma revelação. As camadas mais profundas de Jerusalém guardam segredos que vão além de qualquer lenda contada. Não estamos falando de mitos, mas de achados que desafiam a própria linha do tempo que nos foi apresentada. Por eras, estudiosos e exploradores pisaram sobre as mesmas terras, sem vislumbrar a enormidade do que jazia ali, oculto sob a poeira e os vestígios de civilizações passadas. No entanto, para quem tem o coração aberto, o solo sagrado sussurra verdades capazes de redefinir a nossa realidade. Imagine por um instante a existência de uma cultura em tempos que a ciência tradicional insiste em chamar de primitivos. E se eu lhe dissesse que indícios de uma tecnologia avançada, de um saber esquecido, emergiram exatamente onde os passos de figuras históricas e divinas ecoaram por incontáveis gerações? A verdade é que certas revelações simplesmente não se encaixam nas narrativas oficiais. Elas perturbam o status quo, exigem uma reanálise completa de tudo o que consideramos inquestionável. Você já sentiu essa inquietação? Aquela impressão de que há algo mais por trás das notícias, de que as informações que nos chegam são seletivas? Essa é a experiência de muitos ao se deparar com o que foi revelado nas escavações de Jerusalém. Não é apenas uma prospecção arqueológica. É uma fresta para um passado que se choca com o presente, um eco distante de acontecimentos que, sob a luz das Escrituras, adquirem um significado novo e surpreendente. Por que tanto silêncio? Por que a indiferença de tantos grandes veículos de informação? É como se uma cortina fosse mantida firmemente puxada sobre algo que, se totalmente exposto, alteraria a forma como vemos nosso próprio destino. Não é só a história de um povo, é a história da humanidade. Os fragmentos encontrados, os símbolos gravados em pedras milenares, as estruturas que parecem desafiar a engenharia da época, tudo aponta para uma intervenção, para um conhecimento que não se alinha com as cronologias que a academia se esforça para manter. Pense nas vezes em que você se sentiu insignificante diante da vida, esmagado pelas preocupações, como se algo imenso estivesse acontecendo, mas você não conseguisse decifrar. Essa sensação, por vezes, é o próprio anseio humano por respostas que o mundo se recusa a entregar. Os textos antigos, esses mapas divinamente inspirados, mencionam sinais em todas as direções. Eles nos advertem sobre um período em que o saber se expandiria e que mistérios há muito tempo guardados seriam revelados. E é justamente em Jerusalém, o cerne espiritual do planeta, que esses enigmas começam a se desvendar. Não se trata do que esperamos encontrar, mas do que foi ocultado. É sobre o que foi deixado de lado para sustentar uma linha de pensamento controladora. A cada escavação, a cada ruína exposta, a verdade se torna mais palpável, mais difícil de ser ignorada. Mas a cegueira não vem da ausência de luz, e sim da resistência em enxergar. Você pode questionar, mas o que isso tem a ver comigo, com o meu dia a dia, com as minhas dificuldades? Tem tudo a ver, porque se a história que nos contaram é incompleta, se verdades monumentais foram deixadas de lado, isso afeta nossa compreensão de quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo. Os desafios que você enfrenta, os temores que o assombram, a busca incessante por um propósito. Tudo isso se conecta a um panorama maior,
Há um plano que está se desdobrando bem diante dos seus olhos, mesmo que as telas noticiosas se recusem a mostrá-lo. A revelação de Jerusalém não é apenas um feito de arqueologia, é um convite. É um chamado para você despertar, para questionar o que é dado como certo, para buscar a verdade por si mesmo, como os antigos buscavam a orientação divina. Ela nos lembra que o transcendente se manifesta de formas que a razão humana muitas vezes tenta refutar. O que foi desenterrado nas profundezas daquela cidade milenar não é um mero achado, é um testemunho. Um testemunho de que as profecias se concretizam, de que a fé não se fundamenta em fábulas, mas em realidades veladas que no momento certo vêm à tona. O silêncio da imprensa, a omissão das grandes redes de notícias, serve apenas para enfatizar a magnitude do que foi trazido à luz. Eles receiam o impacto que essa verdade pode ter sobre as pessoas. Temem que, uma vez exposta, ela quebre os grilhões da apatia e do ceticismo. Os textos sagrados nos ensinam que, nos tempos finais, o que está escondido seria revelado e que muitos seriam apanhados de surpresa. A descoberta em Jerusalém é como um toque de alarme, um chacoalhão na inércia que se instalou em tantos corações. Não se trata de buscar o escândalo, mas de um aviso solene. Você já teve a sensação de que sua fé é constantemente testada, de que o mundo parece conspirar para minar suas convicções? Essa descoberta é um lembrete do poder e da soberania divinos, mesmo diante das maiores provações. A presença de artefatos e estruturas que desafiam a lógica, que não se encaixam em nenhuma cultura ou era histórica aceita, não é casualidade. É um elo perdido, uma peça do grande quebra-cabeça que une o passado remoto ao nosso presente conturbado. O que a mídia oculta não é apenas um o quê, mas um porquê. Por que essa informação é tão perigosa para ser divulgada? Por que a versão oficial precisa permanecer intocada, mesmo diante de evidências tão fortes? As respostas a essas perguntas podem abalar os pilares de poder e controle que moldam nossa sociedade. Pense na sua própria jornada. Quantas vezes você procurou por sinais, por confirmações de que não estava só, de que havia um propósito maior para tudo o que você passa? A revelação de Jerusalém é, para muitos, essa confirmação. É a materialização de algo que a fé já sussurrava. É a prova de que as profecias não são apenas contos antigos, mas roteiros que se cumprem diante dos nossos olhos. O que se esconde sob a terra sagrada não é apenas rocha e pó. É uma mensagem codificada, um legado esquecido que clama por ser compreendido. E a compreensão, caro espectador, é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. Você tem se sentido preso, com a sensação de que algo vital está faltando para completar a sua vida? A verdade que emerge de Jerusalém é uma chave para desvendar não apenas um mistério arqueológico, mas as verdades profundas de sua própria existência. Ela nos mostra que a história é um livro em contínua reescrita e que nem todas as páginas foram viradas. Aqueles que controlam o fluxo de informações sabem disso, e é por essa razão que a cortina da ignorância é mantida tão densa, tão impenetrável. Mas a luz da verdade, uma vez acesa, jamais poderá ser completamente extinta. Os ventos da transformação sopram, e com eles, a poeira de séculos de segredos começa a se dissipar. As descobertas em Jerusalém são um prenúncio, um precursor de um tempo em que o oculto será exposto para todos. Não é para gerar temor, mas para preparar, para que você não seja pego desprevenido, para que sua fé seja fundamentada não apenas no que se crê, mas no que pode ser visto e investigado. O que aconteceu ali, nas profundezas daquela cidade milenar, é um convite à reflexão profunda. É um chamado para você se reconectar com uma realidade maior, com um propósito que vai além do cotidiano. A cada dia, mais pessoas buscam as respostas que a mídia se recusa a oferecer. A curiosidade se mistura com a busca por sentido, e é nesse ponto de encontro que a verdade se revela. A história de Jerusalém, redefinida por essas novas descobertas, é a prova de que o universo colabora para manifestar os desígnios divinos. Não ignore este chamado.
Não permita que o ceticismo alheio o prive da chance de desvendar um dos maiores enigmas da humanidade. É a sua jornada, a sua busca pela verdade, que trará recompensas inestimáveis. Esta é a era da revelação, e Jerusalém é o palco. O chão sob os seus pés em Jerusalém não é apenas terra. É um arquivo silencioso, um pergaminho vivo onde o tempo inscreveu narrativas que desafiam a nossa percepção. Cada centímetro daquela cidade antiga guarda sussurros de um passado que a história oficial, por algum motivo, preferiu deixar em segundo plano. Há uma intuição crescente em muitas pessoas de que algo vital está sendo omitido. Uma peça-chave que explicaria tantas inquietações e incertezas da nossa época. Essa sensação não é infundada, pois as próprias pedras parecem clamar por uma verdade há muito tempo adormecida. Pense nos monumentos que se erguem, nos vales que se aprofundam e nas cavernas que se abrem na região de Israel. Eles não são meras formações geológicas. São testemunhas mudas de uma era em que o homem e o divino interagiam de formas que hoje nos parecem quase míticas. No entanto, o que vem à tona em escavações recentes sugere que o mito pode ser, na verdade, uma memória distorcida de eventos concretos, chocantes em sua essência e profundidade. É como se a própria estrutura do tempo estivesse se curvando para nos mostrar algo que sempre esteve ali, mas que nossos olhos condicionados se recusavam a ver. A humanidade sempre buscou respostas para as grandes perguntas. De onde viemos? Qual o nosso propósito? E o que nos espera? O que está sendo desenterrado em Jerusalém e arredores não apenas oferece indícios, mas reescreve o manual. É uma espécie de redefinição do que é possível, do que foi e do que ainda pode ser. Para quem anseia por uma compreensão mais profunda, para quem sente que as narrativas superficiais não preenchem o vazio, essas descobertas são como um farol em meio à névoa da desinformação. Imaginem artefatos cujas origens desafiam qualquer civilização conhecida, materiais com propriedades que a ciência moderna ainda tenta replicar, e inscrições que parecem prever o futuro com uma clareza assustadora. Esses não são achados isolados. São partes de um vasto quebra-cabeça que, quando montado, revela um quadro muito diferente daquele que nos é apresentado em livros didáticos e noticiários. A razão para o silêncio é o poder. O poder que uma verdade tão monumental poderia exercer sobre a consciência coletiva. Você já se sentiu como se estivesse vivendo em um mundo de segredos velados, onde as informações mais importantes são mantidas sob 7 chaves? Essa sensação é um eco do que realmente acontece nos bastidores. As implicações do que foi descoberto em Jerusalém são tão vastas que podem abalar as estruturas de controle e poder que conhecemos. Por isso, a narrativa oficial precisa ser mantida a todo custo, pois a desintegração de uma mentira bem contada poderia desencadear uma onda de questionamentos que eles não estariam preparados para responder. A Bíblia, para aqueles que a estudam com profundidade e discernimento, não é apenas um livro de fé, mas um compêndio de informações sobre o passado, o presente e o futuro. Ela descreve tempos em que o que estava oculto seria revelado, em que os sinais se tornariam tão evidentes que seria impossível ignorá-los. E é precisamente essa convergência entre os achados arqueológicos e as escrituras que torna a situação em Jerusalém tão urgente e significativa. Não é apenas uma teoria, é a realidade se desvelando diante de nossos olhos. Pense naqueles momentos em sua vida em que você teve uma intuição forte, um sentimento de que algo estava prestes a acontecer, mas que a razão tentava abafar. Essa mesma intuição, em escala global, é o que muitos sentem agora em relação a essas revelações. O que já sob Jerusalém é mais do que ruínas. É um presságio, um mensageiro de eventos que estão por vir e que moldarão o destino de todos nós. A resistência em divulgar essas informações não é apenas por conveniência, mas por um medo profundo do despertar da humanidade. O conhecimento tem o poder de libertar, e uma população que compreende a real profundidade da história e dos desígnios divinos é uma população mais difícil de ser controlada. Essa é a essência do silêncio que cerca as descobertas em Jerusalém.
Imagine o impacto de saber que civilizações antigas, que consideramos primitivas, possuíam um nível de compreensão do universo que rivaliza ou até supera o nosso. E se essas civilizações não desapareceram completamente, mas deixaram para trás um legado que só agora estamos começando a decifrar? Os achados em Jerusalém apontam para essa possibilidade, desafiando a arrogância da nossa própria era. A narrativa de que somos a civilização mais avançada que já existiu é uma conveniência, uma forma de nos manter em um estado de auto-engano. As evidências que emergem de Jerusalém questionam essa premissa de forma contundente. Elas nos forçam a olhar para trás, não com nostalgia, mas com uma nova curiosidade sobre quem realmente fomos e o que perdemos ao longo do caminho. Para quem busca propósito e sentido em um mundo caótico, a história de Jerusalém é um convite à reflexão profunda. Ela sugere que a vida não é apenas uma série de acasos, mas parte de um desígnio maior, um plano que está se revelando em etapas. A cada fragmento descoberto, a cada símbolo decifrado, a cortina se ergue um pouco mais, revelando uma paisagem muito mais rica e complexa do que jamais imaginamos. Você já se perguntou por que certas áreas do conhecimento são promovidas e outras suprimidas? A resposta está na conveniência. A verdade, em sua forma mais pura, nem sempre é conveniente para aqueles que detêm o poder. O que está acontecendo em Jerusalém é a verdade inconvenientemente vindo à tona, forçando uma confrontação com o que nos foi ensinado. Essas descobertas não são meramente acadêmicas. Elas ressoam com o nosso espírito, tocam em algo profundo que sempre soubemos, mas que foi obscurecido. É como se uma memória ancestral estivesse sendo ativada. Uma lembrança de um tempo em que a conexão entre o humano e o divino era mais direta, mais visível. A cada nova camada de terra removida em Jerusalém, mais um pedaço dessa história esquecida se revela. O silêncio imposto sobre esses achados não é apenas uma tentativa de controle da informação, mas uma luta contra o inevitável, o despertar da consciência humana para uma realidade muito maior. Pense nas vezes em que você sentiu um chamado, uma voz interior que o impulsionava a buscar algo mais, a ir além do que os olhos podem ver. Essa mesma voz, agora, ecoa das profundezas de Jerusalém, convidando-o a um novo nível de compreensão, a uma nova forma de enxergar o mundo. As implicações do que foi encontrado não se limitam ao passado. Elas se estendem ao nosso futuro. Se a história está sendo reescrita, então o futuro também pode ser diferente do que nos foi programado para acreditar. Essa é a verdadeira ameaça para aqueles que desejam manter o controle sobre a humanidade. Você já se sentiu desamparado diante das grandes forças do mundo? Como se fosse uma pequena peça em um tabuleiro de xadrez gigantesco? As revelações de Jerusalém mostram que você não é uma peça passiva. Você é parte de algo muito maior, e sua busca pela verdade é fundamental para o desenrolar dos próximos capítulos. A ressonância dos achados com as profecias bíblicas é um elemento que não pode ser descartado. Para aqueles que têm fé, essas descobertas servem como uma confirmação poderosa de que há um plano maior em andamento e que os sinais estão se manifestando de maneira inequívoca. O que a mídia esconde não é apenas um segredo, mas uma chave para a compreensão de eventos que ainda estão por se desdobrar. A urgência em entender o que aconteceu em Jerusalém reside na capacidade dessa verdade de nos preparar para o que está por vir, para que não sejamos pegos de surpresa. Imagine o choque que seria se a verdade sobre essas descobertas viesse à tona de uma só vez, sem filtros. A sociedade como a conhecemos poderia ser abalada em seus alicerces. É por isso que a informação é liberada em conta-gotas, ou totalmente suprimida, na esperança de que a humanidade permaneça em seu torpor. Essa não é uma história de ficção. É um convite para você olhar para as evidências, para questionar o que lhe é apresentado e para buscar a verdade com um coração aberto e uma mente curiosa. A jornada para desvendar esses mistérios é, no fundo, uma jornada de autoconhecimento. Você já se sentiu desconectado de algo maior, como se faltasse um elo entre sua existência e o cosmos?
As revelações de Jerusalém são esse elo. Elas preenchem lacunas, respondem a perguntas antigas e apontam para uma realidade que transcende o material. A cada nova descoberta, a narrativa oficial se torna mais frágil. A pressão para manter os segredos aumenta, mas a própria verdade, em sua essência, tem uma força que não pode ser contida indefinidamente. É uma questão de tempo até que o véu seja completamente levantado. Pense naqueles momentos em que sua fé foi posta à prova, em que você se viu buscando respostas em meio à escuridão. As revelações de Jerusalém são um lembrete de que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz da verdade sempre encontra um caminho para brilhar. O impacto dessas descobertas se estende além da arqueologia e da história. Ele toca a espiritualidade de cada um de nós. A compreensão do que realmente aconteceu em Jerusalém pode fortalecer sua fé e dar um novo sentido à sua jornada pessoal. A manipulação da informação é uma arma poderosa, mas ela perde sua força quando as pessoas decidem buscar a verdade por si mesmas. O que a mídia esconde sobre Jerusalém é uma oportunidade para você exercer seu discernimento e sua liberdade de pensamento. Você já sentiu que o tempo está acelerando? Que eventos importantes estão se sucedendo em um ritmo cada vez mais rápido? As descobertas de Jerusalém são um sinal de que essa percepção não é apenas uma sensação, mas uma realidade que está se desdobrando diante de nós. O que se revela sob o solo de Jerusalém é um testemunho da grandiosidade de um plano divino que transcende a compreensão humana. Não se trata de uma ameaça, mas de um convite para você se alinhar com essa verdade e se preparar para os próximos capítulos da história da humanidade. A urgência em entender esses achados é a urgência em compreender o nosso próprio lugar no universo. É a chance de despertar para uma realidade que sempre esteve à nossa frente, mas que muitos se recusavam a ver. E essa é a verdadeira liberdade que Jerusalém nos oferece. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Cada inscrição, cada like, cada compartilhamento e, principalmente, cada comentário de vocês fortalece nossa comunidade e nos mostra que estamos juntos nessa busca pela verdade. É por causa de vocês que essa mensagem pode alcançar ainda mais corações sedentos por clareza